Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói e a alienação dói muito mais. Hoje vamos falar de um assunto que deixou o Washington com azia, Bruxelas confusa e Ottawa subitamente pragmática. O Canadá decidiu afrouxar o discurso anti-China e abrir o mercado para veículos elétricos chineses. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou uma nova parceria estratégica com a China. O destaque: entrada de até 49 mil carros elétricos chineses no mercado canadense, com tarifa de 6,1%. Além disso, redução de tarifas agrícolas chinesas contra produtos canadenses, acordos em energia, agroalimentos e investimentos, meta de aumentar em 50% as exportações canadenses até 2030. Tudo isso depois de um encontro cordial com Xi Jinping em Pequim. O discurso oficial, segundo Carney, é diversificação de parceiros, opções mais baratas para o consumidor, estímulos a joint ventures. Traduzindo do economês liberal, o Canadá cansou de pagar a conta da guerra econômica dos Estados Unidos contra a China. Desde 2018, o Canadá atuou como puxadinho diplomático de Washington. Prendeu o executivo da Huawei, endureceu tarifa, repetiu o discurso da ameaça chinesa. Resultado: perdeu mercado, perdeu competitividade, ficou dependente dos Estados Unidos. Agora, no mundo mais fragmentado, o Canadá percebeu o óbvio. Não dá para fazer política econômica séria obedecendo ordens imperiais dos Estados Unidos. A China hoje domina cadeias globais de veículos elétricos, baterias, terras raras, tecnologia verde. Enquanto isso, o Ocidente subsidia montadoras, reclama da China e perde mercado. E o Canadá entendeu uma coisa muito simples: ou aceita o carro elétrico chinês, ou aceita carro caro, poluente e desemprego industrial. De um ponto de vista bem sólido, bem concreto, isso é cristalino. O capital não tem pátria, mas o imperialismo tem centro. Quando o centro entra em crise, as periferias do império procuram saídas. E o Canadá não ficou progressista, ficou materialista. A decisão não é político-ideológica, é econômica. E mostra que o mundo multipolar avança não por discurso, mas por necessidades. E muito pela história. E os Estados Unidos nessa história aí? Washington vai reclamar? Vai. Vai ameaçar? Também. Mas não pode fazer muito. Por quê? Precisa do Canadá, está totalmente endividado e já não controla o comércio global como antes. Aí começa a fazer aquelas boas e velhas sanções, aquela pressão ideológica, midiática, militar, até ir descambar para uma crise que não é para o país, e sim para eles. Mas o império ainda grita, né? Mas já não manda como mandava. Uma das coisas que nós estamos vendo aí é como o Carney está fazendo um jogo muito, mas muito bem acertado dessa vez. Por quê? Ele não pode ficar esperando a ordem vir dos Estados Unidos e ele dizer sim, mestre, como se fosse uma relação Star Wars, tipo Palpatine e Darth Vader. O... Bom, deu para entender. Nós estamos vendo como existe aí uma crise séria, uma crise social, política, econômica que os Estados Unidos estão causando. E é difícil. Por quê? Quando até aliados históricos dos Estados Unidos começam a negociar com a China, o recado é claro: a ordem unipolar está ruindo. A economia real está vencendo tá vencendo a ideologia. Só é bobo quem não quer ver. E mais uma coisa eu digo a vocês: pensar dói.
e a alienação dói muito mais. Esse foi mais um podcast Glione. Até a próxima.